Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos essa live, esse culto de louvor e adoração a Deus. E eu já quero iniciar lendo a palavra do Senhor. O Salmo de número 126. Enquanto você encontra, eu peço para você compartilhar aí, para mais pessoas terem acesso ao culto, à palavra do Senhor. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. É noite de adorar a Deus, independente daquilo que está acontecendo, das lutas, dos problemas. Mas nós temos razões para engrandecer a Deus, temos razões para adorá-lo, porque independe da circunstância. Assim como o amor de Deus independe do nosso estado, independente do que vamos fazer, Ele resolveu nos amar e pronto. Eu quero orar com você, igreja, vocês que estão aí online, nos assistindo. Eu peço que você cultue conosco. Certamente Deus falará aos nossos corações através dos louvores, através da palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai de bendita graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, porque o Senhor tem nos mantido vivos, porque o mal não bateu na nossa porta, o Senhor tem nos guardado, e entendemos que nós não temos merecimento. Isso tudo se resume na tua graça e misericórdia. Obrigado por estar conosco. Obrigado por receber, Senhor, a adoração sempre que fazemos. Obrigado por falar, Senhor, as nossa alma, nossos corações, na palavra, nos louvores, em testemunhos. E eu peço, Senhor, esteja visitando agora, Senhor, os lares aqui representados, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, independente da distância geográfica, o Senhor certamente está pertinho de cada um. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, a tua parentela, e que o inimigo não encontre acesso em nenhum momento na tua família. Que a paz do Senhor esteja dioturnamente sobre todos os teus, e a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela vida, pelo alimento, eu te agradeço por esse ministério, eu te agradeço pela minha casa, pela tua proteção, pela saúde física e espiritual. Continua nos movendo, Senhor, que seja uma noite plena de adoração ao teu nome. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar continuidade em louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Exalte ao Senhor Jesus onde você estiver. Ele é digno de toda honra e glória. Aleluia, Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti.
pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Glória a Deus.
Já cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz que excede todo o entendimento esteja inundada em cada coração. Eu aprendi que oportunidades são dadas e não podem ser perdidas, porque podem ser únicas. Oportunidades que não voltam mais. Tem oportunidades que elas são únicas. E nós precisamos ter essa ciência, que nós precisamos abraçar e agarrar com todas as unhas e dentes quando nos dá uma oportunidade, quando o Senhor nos dá uma oportunidade. E essa é a oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar ao seu nome. E nós precisamos ser intensos na nossa adoração. Nós precisamos ser realmente verdadeiros diante do Senhor. Eu aprendo muito ao ler a palavra, diversas pessoas que aproveitaram a sua oportunidade. Palavra muito conhecida, nós vamos ouvir sobre a história da mulher do fluxo de sangue. Ao ouvir que Jesus iria passar, ela não perdeu sua oportunidade. Ela correu ao encontro de Jesus, ultrapassou toda a multidão e foi tocar em Jesus. Nós também podemos ver a história do Bartimeu, cego. Ele ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era uma oportunidade. Mas eu também vejo uma outra mulher que aproveitou a sua oportunidade. Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. E uma mulher pecadora soube que Jesus estava por ali. Ela rompeu todos os preconceitos que existiam. E ela foi ao encontro de Jesus. Mas ela não simplesmente foi ao encontro de Jesus, ela foi oferecer algo a Jesus. Algo único, algo especial. A Bíblia vai dizer que ela está carregando um unguento. Ela está carregando algo caro, algo precioso. Ela vai se apresentar a Jesus quebrando aquele vaso nos seus pés, derramando-se diante dele as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Aquela mulher aproveitou sua oportunidade. O que você vai fazer para o Senhor nessa noite? Diante dessa oportunidade que Ele está te dando agora, o que você vai fazer para Ele? Você quer receber algo novo de Deus? Faça algo diferente. Você vai ver que todos esses que fizeram algo diferentes sofreram oposição. A mulher do fluxo de sangue tinha obstáculos. Ela venceu uma multidão. Ela não podia tocar em Jesus. Diante da lei, ela não podia tocar em ninguém. Ela era como impura, e todo aquele que ela tocava se tornava impuro. Mas ela rompeu todos os preconceitos que existiam. O cego estava gritando, estava mandando ele calar a boca, dizendo: ele não vai te ouvir, não te importas em gritar por ele, porque ele não vai te ouvir. Assim como aquela mulher entrou na casa do fariseu, discriminada ela era naquele cenário, mas eles não se importaram. Não se importaram com as circunstâncias, não se importaram com o que iriam pensar deles. Eles simplesmente aproveitaram a oportunidade. Eu preciso adorar o Senhor. Eu não sei o que você vai fazer aí, mas faça algo de excelência para o Senhor. Aproveite a oportunidade, não perca essa oportunidade. Ela pode ser única e a última, e mesmo que não fosse, o Senhor é merecedor do nosso melhor em todo o tempo. O Senhor é merecedor de toda a nossa devoção, de toda a nossa humilhação. Oferte ao Senhor o seu melhor. Oferte ao Senhor o seu melhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu vou fazer o que for necessário para chamar a tua atenção. Se tiver que gritar, eu gritarei como o cego Bartimeu. Se tiver que chorar, eu chorarei como a mulher
mulher na casa de Simão. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero atrair o teu olhar para minha vida, Jesus. Arabaxê, candalabaxê. E olhando para mim, que o Senhor encontre, Pai, uma verdadeira adoração. Porque o que eu quero é rasgar o meu coração perante a sua presença, me humilhar ante a tua face, Senhor. Ora, baixê, candalabaxê, alabaxê. Eu quero matar esta carne, Senhor, que tanto me leva a pecar, que tanto me leva a fugir da sua verdade, da sua vontade. Eu quero viver para ti livre. Arabaxê, alabaxê. Ramando, biaxê, cantalabaxê. Aproveite essa oportunidade, se lance aos pés do Senhor, se humilhe, renda ao seu Deus. Alabaxê, alabaxê. Eu te amo, Jesus. Tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu existir, Senhor. Para quem eu irei? Se não for para a sua presença, a quem eu irei? Se não for a ti, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a paz verdadeira. Só o Senhor tem o sustento que a minha alma precisa. Só o Senhor tem a paz que inunda o meu o meu ser, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Meu amado Jesus, eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
seja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. É Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Pode ficar tranquilo. Quem está na frente dessa peleja é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Confia tão somente, descansa no Deus da sua salvação. Ele está no controle, Ele está no controle. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Nisso, aleluia. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti.
asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, meu amado, meu amado, meu amado. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Sim, Senhor, assim como Davi pediu, me esconda no seu pavilhão no dia da angústia. Aleluia. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Ele faz questão de bater na porta. Aquele que foi ferido por nós, aquele que foi machucado por nós, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Esse Jesus que foi humilhado, se tornou maldito em favor de Deus. É Ele que bate na porta do seu coração. Deixa Ele entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar e fazer morada. Deixa Ele entrar e pousar na sua casa. Deixa Ele entrar e fazer algo novo. Ele está batendo, não resista. Entre e faz a sua vontade. Ao entrar, Deus, restaura os casamentos. Ao entrar, Senhor, restaure a comunhão familiar. Ao entrar, Senhor, liberta dos vícios, da prostituição, da pornografia. Entre e liberte, Deus, da homossexualidade. Tu és poderoso. Não há impossíveis para ti. Aonde o Senhor encontra liberdade, o Senhor trabalha. Por isso te pedimos, Pai, aonde estiver um coração aberto agora, Senhor, pode entrar. Entra. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Ao ouvirdes a voz abatida
Não endureça o teu coração. Sinta a presença dele. Sinta ele. Responde para ele, responde para ele. Esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu do lado de dentro eu abro a porta. Não há resistência em nós, Senhor. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Diga pra ele, pode entrar, a casa é sua, Senhor. Pode entrar, a casa é sua. E vem queimar tudo em mim. Tudo que não te louva, queima, Senhor. Pode entrar, a casa é sua. Fique à vontade aqui. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa. Incline a sua cabeça aí onde você estiver. Feche os seus olhos agora. Eu sinto fortemente a presença do Senhor. E Ele brada ao meu coração nessa noite que Ele está visitando as casas, está fazendo algo novo. É tempo de limpeza, é tempo de limpeza, é tempo de reforma, é tempo de restauração, é tempo de reconstrução. Sinta a presença dele aí. Feche os teus olhos, se desliga um pouquinho de quem está do seu lado, talvez aí te chamando a atenção. Feche os teus olhos, se ligue com o Senhor. O carpinteiro está na casa. Deixa ele trabalhar aí, deixa ele trabalhar aí. Fale com ele, fale para ele que ele tem liberdade. Fale para ele ficar à vontade. Deixa ele te confrontar. Deixa ele confrontar o teu interior. Deixa ele tirar toda a bagagem, todo o excesso, tudo aquilo que tem te roubado da presença do Pai. Chega de cochear em dois pensamentos. Chega de ficar em cima do muro. Chega de ficar com essa dúvida. Eu me entrego ou não me entrego? Ah, chega, chega, chega. Chega de resistir. Chega de segurar esse pecadinho de estimação aí que você tem levado na sua caminhada. Ah, ele é tão inofensivo, Senhor. Ah, ele não faz mal a ninguém. Ah, ninguém sabe, ninguém está vendo. Deus está te chamando para uma limpeza nessa noite. Deus está te chamando para um conserto nessa noite. Deixa o carpinteiro trazer reforma nessa casa aí. Chega de ficar ditando as regras para o Senhor. Ele não quer que você fique resistindo. Você não sabe o que é melhor para você. Quem sabe é Deus. Se Ele está te pedindo algo para você abrir mão, faça isso, não resista. O carpinteiro está na casa. Trabalha.
Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Queima, Jesus, queima, Jesus. Pode entrar, a casa é sua, fique à vontade aqui. Oh, declare pra ele. Pode entrar, a casa é sua e vem. Tudo aquilo que tem tomado o teu lugar, todo vício, Senhor, pelas redes sociais, todos esses excessos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tomado o teu lugar em nossos corações, seja dissipado, que haja fome de ti, Senhor. Oh, seja a primícia, seja o primeiro, seja tudo em nós. Seja tudo em nós, Senhor. Oh, tu és santo, santo és, Senhor. Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Continue tendo liberdade. Continue fazendo a sua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Santo, 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 santo Deus. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Oh, Jesus, Deus é bom. Eu não sei se você consegue sentir a presença do carpinteiro da tua casa, mas Jesus está aqui, igreja. Aleluia. Alô, oi. Paz do Senhor, gente. Problemas técnicos acontecem. Deus é bom. Deus é muito bom. Queridos, antes da gente orar, você que está com sua Bíblia aí, por favor, acesse ela. Não faça deste momento um momento só de telespectador. Venha participar da presença do Senhor, porque Ele quer falar conosco nesta noite. Eu creio assim. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 13 de Mateus. A gente vai ler a partir do verso 24. Oh Deus, Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queridos, antes da gente ler a palavra, eu queria compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Estamos passando por um momento de crise, é certo. E sei que durante esse tempo a gente fica muito ansioso, cria muita expectativa, ficar dentro de casa acaba nos deixando agoniados. E o que o Senhor tem compartilhado ao meu coração é que todo tempo de crise precede o novo do Senhor. E quando eu penso nisso, eu lembro de Israel quando saiu do Egito
E passou por um tempo no deserto, um tempo de privações, um tempo de escassez. E mesmo assim, Deus, através da vida de Moisés, entrega a lei para o povo. Eu lembro de Saul, quando estava se distanciando dos caminhos do Senhor. E Israel começou a ficar angustiado. Porque deixa eu te falar uma coisa, se o seu líder não está bem, nada vai bem. Se um pastor não está bem, a sua igreja não está bem. Se uma mulher dentro de sua casa não está bem, a casa não vai bem. Porque a mulher, ela tem a capacidade de ditar o humor da casa. E eu penso nisso. E mesmo depois de Saul pecando e errando, Deus levanta Davi para que Israel passe por um tempo de conquista. Na época do cativeiro babilônico, Deus levanta alguns profetas e dentro desses profetas levanta Ezequiel. E a Bíblia fala a partir do capítulo 40 de Ezequiel até o capítulo 48, Deus mostrando a Ezequiel a visão de um novo templo. No capítulo 47 mostra rios de águas vivas, que por onde esse rio passa, tudo será transformado. A vida onde antes havia morte. Então guarde isso no seu coração. Todo tempo de crise precede o novo do Senhor. E eu creio nas palavras que já foram ditas acerca do território nacional. Eu creio naquilo que Deus está prestes a fazer no Brasil. E aí vai depender de você. Se você quer ser participante ou telespectador daquilo que Deus está fazendo. Mateus 13, 24 diz assim, é a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, ataiai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Vamos participar deste culto, vamos adorar o nosso Senhor e ouvir da palavra dEle. Vamos orar, feche seus olhos. Se entregue a Deus neste momento. Abra seu coração para que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite, amém? Senhor Jesus, Pai, eu creio que Tu és poderoso, santo e fiel, Jesus. E eu não aceito menos do que queimar por Ti, Pai. Senhor, usa minha boca como uma boca profética, Senhor. Porque Tu sabes que eu não merecia estar aqui, Jesus. Quem sou eu, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor? Mas, Deus, eu agradeço a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo que irás fazer. Eu Te agradeço, Senhor, por Te conhecer por quem Tu és e não por que o Senhor faz. Obrigada, Jesus, por mais esta noite. Fale conosco, que os nossos corações estejam abertos. Espírito Santo, eis-me aqui. Amém. Queridos, eu gosto muito desse texto e antes da gente adentrar naquilo que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, eu gosto da menção que Jesus fala sobre o reino. Jesus, ele sempre
falou e sempre ficou muito claro nas mensagens dele que ele falava sobre o reino. Jesus ele não veio para pregar salvação, entenda. Não diretamente. Jesus ele veio para ministrar sobre o reino. A Bíblia fala que depois que Jesus sai do deserto, depois do tempo que ele passou sendo privado no deserto e sendo tentado no deserto, ele se muda de Nazaré para Cafarnaum e começa a pregar, a ministrar, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a mensagem de Cristo sempre foi reino. Isso fica muito claro quando a gente para entender que quando ele ensina seus discípulos a orar, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. A ministração de Jesus é sempre reino, e eu sempre gosto de falar sobre o reino, porque muitas vezes a gente entende o reino de maneira errada, de maneira equivocada. Porque o reino de Deus, ele não se trata a respeito de um palácio, não trata a respeito do céu, mas trata a respeito de um tempo em que o governo de Deus será soberano em nossas vidas. E Jesus ele sempre fala sobre isso, ele sempre ministra sobre o reino. E por que ele não fala diretamente sobre a salvação? Porque a salvação viria através da morte e ressurreição dele. Morte porque não há rendição de pecados sem ter sangue derramado. E ressurreição até porque a nossa fé seria em vão, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos. E essa parábola do joio e do trigo, eu acho ela muito interessante porque o Senhor, ele exemplifica o reino de uma maneira com que naquela época as pessoas pudessem entender. Por quê? Por que Jesus falava através de parábolas? Porque Jesus pegava coisas complexas e as tornava simples para que a população, a cultura da época conseguisse entender aquilo que ele estava prestes a ministrar. E se vocês retornarem um pouquinho no capítulo 13 de Mateus, a parábola ela é logo após a parábola do semeador. E essa sequência é muito interessante porque primeiro Jesus ele está dizendo enquanto a parábola do semeador fala a respeito de uma semente caindo em solos diferentes, a parábola do trigo e do joio fala a respeito de duas sementes em um campo que é o mundo. E essa parábola, ela traz alguns exemplos muito claros para a nossa vida. Até para amadurecimento cristão. Eu entendo assim. A maneira como Jesus começa a ilustrar o que ele quer mostrar para os discípulos através desta parábola. Então eu quero que você deixe sua Bíblia aberta para a gente poder reler alguns versículos e a gente conseguir entrar naquilo que o Senhor ministrou no meu coração acerca desta palavra, amém? De maneira muito simples e de maneira muito clara, até sem passar muito tempo, eu quero trazer algumas lições que a gente pode aprender a respeito da parábola do trigo e do joio. O que Jesus estava dizendo naquela época e o que Jesus tem para dizer para mim e para você. E diante de uma circunstância e de um tempo que nós temos vivido, de ansiedade, de aflição nos nossos corações, o que a palavra pode falar conosco? E eu creio que o Espírito Santo ele tem ministrado e ele tem tratado de maneira muito singular com cada um de nós nesse período. Aqueles que estão abertos para entender o que o Pai quer falar e aqueles que estão abertos para ser moldados para que a gente venha caber no Evangelho e não ao contrário. Porque diante de uma situação de crise, diante de uma situação atual, as pessoas elas estão querendo moldar o Evangelho para que o Evangelho caiba nelas e elas consigam colocar no bolso. Só que a Bíblia ela é muito clara em dizer que nós precisamos ser mudados, precisamos ser revestidos, precisamos ser transformados. E o Espírito Santo de Deus quer fazer isso comigo e com você nesta noite. E se você ainda não entendeu, eu peço que você esteja atento para ouvir o Pai falar. Porque o Espírito Santo ele quer moldar os nossos corações. Entenda que nada acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem, elas têm um propósito de nos mirar para o alvo, de nos levar mais perto de Deus.
Tudo o que acontece sempre esteve e estará no domínio do Senhor. Amém? Então, de maneira muito clara, eu quero trazer aqui algumas lições que a gente pode aprender na parábola do trigo e do joio. E a primeira lição que eu tenho para ministrar para vocês é: eleve o seu nível de justiça. A Bíblia fala no verso 26: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Entenda que o joio, ele só está aparecendo depois que a erva cresceu. Porque até então, o joio e o trigo, eles são muito similares. E depois que o caule cresce, é que consegue distinguir um ao outro. E o que eu entendo sobre isso? Eu entendo que tudo na nossa vida existe um tempo de maturidade e de gerar frutos. Então, existe um tempo de crescimento e um tempo de maturidade. Aí você pode pensar, tá, mas o joio ele está crescendo. Só que à medida que o joio cresce, o trigo também cresce. Não está falando de um aumento de iniquidade ou do aumento de maldade. Está falando que à medida que a maldade aumenta e que a iniquidade aumenta, o seu nível de justiça tem que aumentar também. O seu nível de justiça também tem que se elevar. Existe um tempo de crescimento, um tempo de maturidade que será gerado dentro de nós e que muitas vezes já está sendo gerado dentro de nós. E que para isso a gente precisa entender e conviver com circunstâncias de iniquidade, com circunstâncias de maldade e em um mundo corrupto. O que eu entendo com isso é que, à medida em que o mundo se torna mais corrupto, à medida em que o mundo se torna mais cruel, o nosso senso de justiça precisa aumentar. Estamos vivendo nos últimos dias, querido, não se engane. Jesus, ele está voltando, mas ele está gerando isso nos nossos corações. Ele está gerando justiça nos nossos corações. Ele está gerando bondade e humildade nos nossos corações. E precisamos entender que não é determinada circunstância, não é um determinado governo, ou não é determinada mídia, ou não é qualquer outro tipo de situação que possa te influenciar. O que a palavra de Deus diz é frutifique. Existe o tempo de crescimento e existe o tempo de gerar frutos. E esse é o tempo de gerar frutos. Esse é o tempo em que você será tornado como algo diferente. Jesus, ele não quer somente mostrar um cenário de um mundo em que tem muito joio. Não. Jesus quer mostrar um cenário de um mundo em que tem joio, mas que tem trigo para responder às afrontas do joio. Amém? Eleva o seu nível de justiça. E quando eu penso nessa mensagem, quando eu penso em elevar o nível de justiça, eu lembro de Davi. A Bíblia fala que quando Saul foi ungido rei, existia uma palavra do Senhor para Saul. Existia uma ordem para Saul. Saul deveria voltar pelo seu caminho, encontraria profetas, profetizaria com eles e o Espírito de Deus se apoderaria de Saul. Só que nesse contexto, ao invés de Saul obedecer à voz de Deus, ao invés de Saul obedecer aquilo que já foi decretado para ele, porque eu entendo que Deus ele não investiu em Saul à toa. Deus investiu em Saul acreditando que ele sim poderia gerar algo bom, gerar frutos. Só que Saul ele se distancia do caminho do Senhor, ele não obedece. Ao invés de esperar Samuel para fazer os sacrifícios, ele se torna como um sacerdote e faz o sacrifício. E a palavra de Deus diz que depois disso, e de algumas coisas também, que Saul começou a se distanciar e não dá mais voz, não dá mais ouvido à voz do Senhor, que o reino foi tomado de Saul. E que assim Deus levantou um homem segundo o seu coração, que é o rei Davi. Quando Davi ele é ungido rei, ele se aproxima de Saul, começa a gerar dentro do coração de Saul inveja, intriga e rivalidade. Davi começa a ser considerado um guerreiro muito melhor do que Saul. E Saul começa uma perseguição para com Davi. E o que eu acho mais interessante nessa questão não é a perseguição que Saul está fazendo para Davi, mas é a resposta que Davi dá para Saul.
A Bíblia fala que por 2 vezes Davi esteve muito perto de Saul para o matar. Mas a resposta que ele deu é: quem sou eu para ferir o ungido do Senhor? Diante da iniquidade de Saul, Davi não reduziu o seu nível de justiça, muito pelo contrário. O poder, o trono, a vontade de governar não foi superior à justiça que Davi carregava dentro do seu coração. E eu quero dizer para você nesta noite, independente da situação que você possa passar no seu trabalho, na sua empresa, nos seus estudos ou na sua família, o seu nível de justiça não deve ser reduzido. O seu nível de justiça precisa ser elevado, porque é assim que se conhece os santos, é assim que se conhece os justos. É durante um momento de dificuldade, de diversidade, é durante um momento em que circunstâncias são formadas para te fazer pecar, para te fazer negar o nome do Senhor ou para envergonhar o evangelho, que você bate no peito e você lembra do Deus que você serve. Eleva o teu nível de justiça. Aleluia. Deixa com que o evangelho comece a formar marcas em você. Deixa com que o evangelho comece a mastigar toda a carne, todo o pecado que ainda existe dentro de você. Peça ao Senhor. Queridos, a gente precisa entender que existe, sim, palavras proféticas sobre o Brasil. Existem, sim, frutos que estamos prestes a colher. Deus, Ele tem falado aos nossos corações. E não pense que diante dessa dificuldade que está acontecendo no Brasil e no mundo, que o leão não se levantou do trono, muito pelo contrário. Yeshua está passeando em território nacional. Ele não está calado. Eleva o teu nível de justiça, frutifica e deixa com que o evangelho gere marcas em você. A diferença entre o trigo e o joio é como você vai receber a palavra que lhe foi dada. É o que você vai gerar daquela palavra. É o que a verdade vai fazer com que você venha, o que a verdade vai gerar em você e as circunstâncias que ela vai fazer para que você viva a sua vida. O evangelho, ele tem a capacidade de nos moldar, de nos mudar, de nos restaurar. Só que o evangelho, ele só faz isso se você se permitir, se você abrir o seu coração para que Deus, ele comece a adentrar e para que Deus comece a moldar você. Amém. A segunda coisa que eu quero te dizer é que não importa a diversidade, Deus continua cuidando dos seus. Olha só, 28 diz assim: e ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa eu explicar um pouquinho algo sobre agricultura. Quando o trigo, ele começa a nascer e se for semeado, gerado joio junto com ele, a raiz do trigo e do joio, elas nascem entrelaçadas, elas nascem juntas. E à medida em que retirasse o joio, sem que estivesse num processo de maturação adequada, influenciaria diretamente no trigo. Então, ao arrancar o joio, seria arrancado o trigo também. Agora, preste atenção em algo. O trigo, a espiga de trigo, ela contém feixes, que é como a gente conhece, que são as espiguetas. Cada espigueta daquela tem cerca de 2 a 9 flores e cada flor gera um grão. Ou seja, uma espiga de milho pode gerar em cerca de 50 a 100 grãos. O Senhor da terra aqui não está preocupado em arrancar o joio. O Senhor da terra aqui está preocupado em perder o trigo. Porque enquanto o joio é só ele, o trigo é ele mais 50 com ele. Enquanto o joio é só um, o trigo tem pelo menos 100 que vai com ele. Porque são gerados cerca de 50 a 100 grãos.
Você consegue entender como isso pode mudar a nossa vida espiritual, como isso pode tocar na nossa vida espiritual? Que às vezes é necessário com que a gente conviva com determinadas pessoas e em determinadas situações, porque se não é para que o outro seja abalado, mas a preocupação do Senhor é que você seja abalado, porque se você for abalado, tem pelo menos 50 pessoas que vai cair com você, 50 pessoas que serão afligidas também porque você caiu, porque se você é trigo, você gera semente, você frutifica. Enquanto o joio gera toxinas que são letais quando consumidas por animais, consumidas por seres humanos, o trigo é a base vital de vários alimentos. Enquanto o joio produz morte, o trigo produz vida. O trigo produz nutrição. Enquanto o joio é destinado a queimar, o trigo ele é destinado a alimentar. Se você está entendendo o que eu quero dizer nesta noite, aleluia. Deus, ele te chamou para ser trigo, meu irmão. E Deus não te chamou para que você fique somente dentro da sua casa. Deus, ele te chamou para alimentar. Deus, ele te chamou para que você seja gerador de alimento. Para que você seja gerador de nutrição. A preocupação não é somente arrancar o joio, perdão. A preocupação é que se arranque o trigo também. Porque de nada adianta para o Senhor da terra perder o joio. O que adianta é que uma perda de trigo é muito preciosa. Então, que às vezes é necessário que os dois cresçam juntos mesmo. Mas para que no final o trigo mereça o destaque que ele foi chamado para ser. Para gerar nutrição, para gerar alimento. Amém? E a terceira lição que eu quero mostrar para vocês nessa noite. A primeira diz acerca de elevar o seu nível de justiça. Enquanto cresce joio, cresce também trigo. Eleva o teu nível de justiça dentro de uma sociedade corrupta. A segunda é que não importa a adversidade pela qual você está passando, Deus continua cuidando de você. Às vezes é necessário que a gente passe por determinadas situações. Às vezes é necessário que a gente conviva com determinadas pessoas. Mas mesmo em um mundo de iniquidade, você ainda consegue frutificar. Mesmo em um ambiente corrupto, você ainda consegue frutificar. Porque Deus te chamou para gerar frutos. E a terceira lição que eu quero deixar para vocês é que a nossa esperança é na vinda do Senhor. A Bíblia fala no verso 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, ataiai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Voltando um pouquinho para a agricultura, o trigo, ele demora, até da germinação até a colheita, ele leva cerca de 5 a 6 fases, em que são necessários temperatura de solo, quantidade de água, em cada fase, para que o trigo ele possa ser muito bem aproveitado. E eu estava pesquisando sobre essas fases, dei um Google, porque isso eu não sabia, e eu estava pesquisando sobre essas fases, e o que eu achei interessante é que a segunda fase, no momento do plantio, é a fase destinada a controle de pragas. E de acordo com alguns agricultores, eles relatam dizendo que se nessa segunda fase não houver um controle de pragas adequado, que o trigo ele pode não vingar. Que mesmo depois, por tentativas de tentar controlar as pragas existentes, aquele trigo pode não vingar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como isso é interessante para a nossa vida espiritual. Porque nós, assim como o trigo, nós passamos por fases dentro da nossa vida cristã. Nós passamos por etapas, nós passamos por crescimento, nós passamos por tempos de maturidade. E assim como o trigo precisa ser gerado um controle de pragas, assim é a nossa vida. A vida cristã, e por mais que você foi chamado para ser trigo, não cabe somente a você ficar dentro da sua casa. Talvez esteja muito confortável você aí assistindo a live,
e pensando, nossa, poderia ser assim, poderia ficar aqui dentro da minha casa. Talvez quando tudo isso passar e quando a gente volte, você não ache tão confortável vir para a igreja, ache mais confortável ficar na sua casa, recebendo a live aí sentado no seu sofá. Mas a nossa vida, assim como o trigo, passa por um momento em que precisamos controlar as pragas. E a gente controla pragas com a leitura da palavra, com a comunhão dos irmãos, com jejum, com oração. E eu estava falando, Senhor, por que o controle das pragas para o trigo precisa ser na segunda fase? Porque eu entendo que Jesus ele poderia usar exemplos de qualquer outra planta. Nada que Jesus dita, nada que Jesus falou, nada que tem na Bíblia é por acaso. Se Jesus falou é porque existe uma lição para que venhamos entender. E aí eu fui pesquisar e o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me falou a respeito de discipulado. E ele falou comigo assim, dizendo, filha, muitas vezes, quando alguém levanta a mão para aceitar a Jesus, a igreja, de maneira geral, a igreja, instituição, não, corpo de Cristo. A igreja, de maneira geral, entende como o passo mais importante da vida daquela pessoa e que se destina a parar ali. Não gera na pessoa a determinada caminhada que ela deve seguir. Não continua cuidando, não continua germinando, não continua regando. Não continua mostrando a luz da palavra. E aí ele falou comigo assim, é nesse momento, é no momento em que alguém aceita a mim, é no momento em que alguém confessa a mim, que Satanás mais se levanta para contra a vida daquela pessoa. É nesse momento em que o inimigo mais tenta contra a vida daquela pessoa. É nesse momento em que são gerados conflitos internos na vida daquela pessoa. E aí ele falou comigo a respeito de algo e eu quero te dizer isso nessa noite. Eis que estamos em um tempo em que é necessário fazer controle de pragas. Eis que estamos em um tempo em que não basta simplesmente você sair às ruas para evangelizar, para falar de Jesus. Se você não estiver disposto a cuidar de vidas, em vão será você falar de Jesus para alguém. É necessário que seja gerado dentro de nós um cuidado por vidas, um cuidado por almas. Assim como a nossa vida cristã passa por etapas, e assim como precisamos controlar as pragas que vêm em nós, controlar as pragas que são geradas, controlar as pragas que muitas vezes a iniquidade gera, o mundo gera, que o inimigo gera em nós, assim como precisamos estar o tempo todo vigilantes. Aqueles que estão iniciando na fé também precisam ter cuidado, também precisam de amparo, também precisam de zelo. Porque é neste momento, queridos, que o inimigo mais tenta para distanciar as pessoas. E eu tenho pensado sobre isso. E eu creio que existe algo sendo gerado no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Existe um momento de ser gerado dentro de nós cuidado e amor. De ser gerado dentro de nós esperança, para dar esperança. Precisamos ser trigo. E assim como o trigo gera grãos, gera semente, gera alimento, a nossa vida precisa gerar alimento. Você não foi feito para ficar dentro da sua casa. Você não foi feito para deixar de anunciar o evangelho. Você foi feito para propagar as boas novas daquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Você foi feito para ser trigo, e como trigo, é necessário cuidar da sua vida cristã, sim, é necessário. Mas é necessário também com que você tenha amor para cuidar da vida de outras pessoas. Que gerem amor em nós para que venhamos cuidar da vida de outras pessoas. A primeira lição: eleve o seu nível de justiça. A iniquidade aumenta, mas a nossa justiça precisa dar a resposta adequada. A segunda lição: não importa a diversidade, Deus ele tem cuidado de mim e de você. Dentro de um campo tão caótico, dentro de informações muitas vezes tão falsas, informações tão manipuladoras, os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo.
E a terceira lição, a nossa esperança é a vinda de Jesus. E eu gosto de um versículo que fala, eu já estou terminando, fechar a Bíblia. Eu gosto de um versículo que fala sobre trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Porque diante de tantas coisas que temos passado, se os nossos olhos não estiverem atentos, olhando para o alvo, se o nosso coração não estiver sendo gerado raiz na palavra do Senhor, deixamos com que qualquer vento venha abalar a nossa fé. E diante de um momento tão decisivo, um momento de história nacional no qual eu nunca tinha passado, eu nunca tinha vivido, o nosso coração e os nossos olhos precisam estar atentos no Senhor. Deus, Ele quer fazer algo novo, mas Ele vai fazer para aqueles que estão dispostos a viver. Sabemos que muitas vezes a angústia, ela aperta o nosso coração, faz com que a gente venha travar, faz com que a gente venha parar. Mas Deus, Ele quer fazer algo novo na tua vida, querido. Você foi chamado para ser trigo. Você foi chamado para alimentar. Diante de um momento difícil, o que você tem mostrado para os outros? Quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca? O que o seu coração tem falado? O que o seu coração tem gerado? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que você tem alimentado o seu coração? O que tem sido regado na sua vida? Entenda nesta noite, fomos chamados para alimentar. Fomos chamados para gerar vida. Você não é terra seca. Você não foi abandonado, você não foi abandonada. Jesus está no controle de tudo, Ele está cuidando de tudo. E Ele tem algo novo para as nossas vidas, amém? Eu quero que você possa se conectar com o Pai. Feche seus olhos onde você estiver. Se você está congregando com alguém, com um familiar, chegue perto dessa pessoa, abrace essa pessoa. Mesmo que distante, vamos exercer essa comunhão. Queridos, eu estou com muita saudade de cada um de vocês. E o meu desejo era que vocês estivessem aqui conosco. Mas o nosso coração ainda continua clamando como um só. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Jesus, Ele quer exercer domínio sobre as nossas vidas. Jesus, Ele quer reinar nas nossas vidas, amém? Se agarre com essa pessoa. Abrace. Se você está sozinho, coloque a mão no teu coração. Deixa a presença de Jesus te invadir agora. Deixa Jesus te mostrar para que você foi chamado. Sinta o abraço do Pai. Jesus. Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom. Pai, eu te louvo porque o Senhor é digno. E eu sei que todo o controle, que todo o domínio está em tuas mãos, Pai. Senhor, estamos fisicamente separados, mas os nossos corações estão juntos como um só, Senhor. Crendo que o Senhor está no controle de tudo. Pai, eu creio que quando tudo isso passar, virá um vento de avivamento sobre a nação brasileira. E que comece, Senhor, nas nossas casas. Na casa de cada um que está assistindo nesta noite. Na casa de cada um que está aqui nesta noite. Jesus, gera em nós algo novo. Gera em nós arrependimento.
Jesus, que o nosso coração venha entender o Teu reino e que venhamos viver o novo de Ti. Ah, Pai, com o Teu amor, o Teu zelo, abraça cada um, Jesus. Oh Deus, eu sou grata pela Tua bondade. Sim, Jesus, queremos ser usados. Sim, Jesus, queremos ser raiz, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar as nossas vidas. Que o Espírito Santo continue tocando cada um de vocês. O Espírito Santo continue falando porque Ele está falando. Querido, não desanime. Deus está falando conosco. Ele está gerando algo novo nos nossos corações, amém? Não esqueça do porquê você foi chamado. Jesus tem estado na tua vida. Reconheça a presença dEle, amém? Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que nós, como somos trigo, nada vai impedir o nosso crescimento. Nada pode sufocar aquilo que o Senhor já injetou em nós. Em nome de Jesus, lembra que nos momentos mais difíceis, foi lá no deserto onde o povo viu os maiores milagres. E o Deus que fez no passado, Ele continua fazendo. Ele continua trabalhando. Eu sei que o momento que estamos passando, dificuldades, Deus tem falado muito conosco. E tem muitas pessoas que estavam cocheando em dois pensamentos, estavam em cima do muro. Muitos que se afastaram, estão sentindo o desejo de retornar à presença do Senhor. Isso é muito bom. Só que não espere voltar à normalidade. Não espere abrir o templo para congregarmos com todo mundo para você tomar essa decisão. Faça aí na tua casa. Fale com o Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Se você tiver dificuldade, depois entre em contato comigo. Eu irei na tua casa, eu irei falar com você, irei orar com você. Mas em nome de Jesus, não deixe para amanhã. Aproveite a oportunidade. Eu creio que, em nome de Jesus, que nós voltaremos. Porque Deus tem propósito em tudo. Mas nesse período está falando conosco de uma forma diferente. Muito forte, pela palavra dessa noite, falando que os processos que nós passamos como trigo, e nós não podemos às vezes fazer nada a não ser orarmos, jejuarmos e continuarmos firmes, porque quem vai fazer a separação é o Senhor. Então eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pelo Senhor nos trazer aqui, pela liberdade de falar do seu amor e alcançar a tua vida, a tua família, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a tua casa. Que o Senhor te dê uma noite de paz, um sono do justo e reparador. E eu quero aqui já lembrar os irmãos que domingo, às 18 horas, querendo Deus, estaremos aqui. Mas também estaremos fazendo uma live, domingo, 9 horas da manhã,
na minha casa, juntamente com a Letícia e o Daniel, vamos estar louvando. Participação especial da Heloísa na live. Então, domingo, 9 horas da manhã, quero falar um pouquinho sobre a Páscoa. Um domingo todo especial. Então, eu gostaria que você aí anote aí, nós vamos estar divulgando, mas estejam conosco também, domingo de manhã, no conforto da tua casa, mas adorando ao Senhor conosco. E à noite, querendo Deus, às 18 horas, estaremos aqui, o pastor Marcelo estará trazendo também uma poderosa palavra. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela noite deste dia. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido, pela vida, pela esperança, pela graça, pelo teu poder derramado em nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem se cumprindo na íntegra conosco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, em nome de Jesus, não será atingido. Que a presença do Senhor seja extensiva a todos os seus familiares e que a igreja do Senhor permaneça firme e constante até a vinda do Senhor Jesus. Tenha uma noite de paz, um beijo no teu coração, saudades, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.